Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe, em parceria com a Tabasco Conteúdo. E antes da gente começar o programa, eu quero pedir para vocês se inscreverem, fazer os comentários, mandarem suas dúvidas. Eu vou ter um prazer enorme em responder e os meus convidados também. E hoje nós estamos aqui com essa sala florida. Porque outubro, a gente comemora Outubro Rosa e nada melhor do que a gente trabalhar essa causa, trabalhar essas ações e falar, né, de esporte, de superação e principalmente de saúde. E eu trouxe as minhas amigas de corrida, minhas queridas amigas de corrida. Meninas, obrigada por terem vindo. Obrigada. Elas estão quietinhas, mas a gente vai fazer uma bagunça aqui. Agora eu vou querer que elas se apresentem. Por favor, Aninha, pode começar com você? Obrigada, Clau. Prazer estar aqui. Meu nome é Ana, eu sou educadora física e adoro falar de esporte, principalmente falar desse mês de prevenção, a importância aí de praticar alguma atividade física. Maravilha! Liege. Eu sou corredora do grupo da Ana e estamos aqui para responder hoje sobre o Outubro Rosa, o esporte que é importantíssimo para a saúde. Verdade. Minha amiga Cris. Nossa, eu tô super emocionada de estar aqui. Cláudia, você é um brilho no que faz, eu acho super bacana. Abrir esse espaço para falar de esporte, de saúde, de mulher no esporte, eu acho que é super importante. Vai ser uma delícia falar um pouquinho aqui com vocês. Ah, vocês que são presentes na minha vida. Por favor, Diva. Eu sou a Maria Diva, também sou corredora, sou psicóloga, sou mãe, sou vó e adoro esse grupo. É um lugar de muito acolhimento, de muita diversão, de muita alegria. E aí, quem é maratonista? Aqui levanta a mão. Olha que exemplo, hein, maratonistas. Quantas já? Bom, eu corri 3 maratonas. E continuo sonhando 3 ainda. maratonas? 3 maratonas. E aquela você? que é 42, 175 metros. E você? 195. Eu vou para minha terceira maratona esse Opa! ano. Eu fiz Berlim, fiz Chicago e vou fazer Berlim de novo. Eu vou lá resolver uma maratona mal resolvida. E você me desafiou a fazer uma, né? Isso mesmo. Quero ver quando é que a gente vai fazer essa maratona Aí junto. veio a pandemia, né? É. Mas você viu, eu já tinha aceito. Mas vai dar certo, eu já vai dar tinha aceito certo. o desafio. 2023 tá aí, Opa. né? Quem sabe? Desafio lançado Tá aqui, bom. hein? No Ela Investe. Pronto, certo. resolvido. Gostaram aqui, o incentivo. Quantas maratonas? Eu tô indo pra minha 7ª, 7ª. em dezembro. E aí, como que é 7 maratonas? Todo ciclo, na verdade, a gente fala e é uma verdade, não são só os 42, né? Tem todo um processo de pelo menos 4 meses de dedicação total, né? De compreensão da família, de mudanças nós já costumamos ter hábitos mais saudáveis, mas nesse momento pré-maratona, a gente se alimenta melhor, dorme melhor. Então, eu falo assim, eu acho que pelo menos para mim, é sempre muito emocionante, com muita ansiedade. Então, a minha 7ª, tenho certeza que eu tô com a mesma ansiedade da primeira. Ai, que legal. E aí? Não. Vamos junto? Eu fiz 15, foi meu máximo. 15 maratonas? 15 quilômetros. 15 quilômetros, não, 15 quilômetros. Mas, não sei, um dia pode ser. Pode ser. Eu já fiz, acho que 8 ou 9 meia maratonas. Gosto muito. Aí essa aqui falou assim, Claudinha, vamos fazer. Vamos eu fui fazer com uma você, maratona. eu treino com você. Eu falei, mas por que eu fui encontrar com a Cris hoje? Não, e agora Sabe que negócio, você tá sossegadinha ali, aí vem a Cris e fala. Isso mesmo, agora tá lançado o desafio Tá lançado? 2023, Cláudia, não tem escapatória. Ah, que bacana. Pode deixar, ó, tá lançado. Então eu vou pensar bem no assunto. Fechado. Meninas, eu acho assim, esse programa, lógico, né? Vocês acompanham, vocês assistem, a gente tá falando muito de empreendedorismo, a gente fala muito de startup, a gente fala muito de termos que muitas pessoas falam assim, olha, Cláudia, eu não conhecia, comecei a conhecer porque você tá falando, ou fui atrás, tal. Então são termos às vezes técnicos, ou são termos do mercado. Mas eu acho que independente de qualquer coisa, o que tem que ter na nossa vida, que a gente não pode deixar de fazer nunca, é ter um equilíbrio. E a gente não consegue falar de uma vida de equilíbrio se a gente não fala do esporte. Pelo menos um que seja. Eu acho que isso tem que fazer parte do nosso dia a dia, tem que fazer parte da nossa vida. E quando você empreende, quando você
tem um desgaste mental, físico com o trabalho traz muito isso pra gente, o esporte, ele acaba sendo uma válvula de escape, né? Ele acaba, muitas vezes eu já fui correr extremamente cansada, mas eu acordei no sábado, fui correr, não lembrei do meu cansaço, ou muitas vezes durante a semana mesmo vou pra academia. Então, isso faz bem pra mim e tem vários outros executivos, empresários que fazem isso e isso eu trouxe pra minha vida também, né? Então, eu queria saber de vocês, quando a gente tá falando dessa questão de superação, da importância do esporte, como é que o esporte chegou na vida de vocês, né? Cris, quer começar a falar um pouquinho? Nossa, essa pergunta é muito interessante, porque de verdade eu acho que foi a corrida que me encontrou. É mesmo? É mesmo. É. Eu sempre fiz alguma coisa, sempre me mexi e eu acho que eu nunca, não me lembro de ter passado algum período sedentária, assim. Uhum. Mas a corrida me encontrou e ela mexeu com a minha vida. Eu acho que quando a gente se desafia, você entra num estado de transformação, sabe? E eu acho que eu olho para esse momento, né, de transformação como um momento único. É uma oportunidade da gente evoluir, da gente ser melhor ainda naquilo que a gente faz, sabe? Sim. Como pessoa, como mulher, como mãe, como profissional, nesse monte de carreiras, né, que a gente vive. Então, acho que tem um paralelo aí. E a corrida com a vida profissional, ela dá para fazer um paralelo muito interessante, sabe, Cláudia? Porque ou você tem disciplina e constância, ou você não corre 42 quilômetros. Pois é. Né? Então, acho que a corrida me encontrou e ela... E você não largou mais? Eu não larguei mais. Eu corro há 7 anos. Que é muito legal, que né? bacana. E eu acho que a corrida, ela dá sentido a um pedaço da vida da gente que para mim me fez muito bem. E você se desafia, né? O tempo todo, Que Cláudia. bacana. E acho que eu me desafio numa melhor versão de mim mesma. Olha, sabe? que Acho lindo. que esse Que lindo, é a coisa né? mais bacana da corrida. Uhum. Né? Eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa... Eu tenho um nome que eu acho muito legal, que eu me encontrei, de ser uma pessoa nexialista. Nexialista é aquela pessoa que junta um monte de coisa e dá sentido a esse todo, Sim. sabe? E a corrida é esse lugar que você para, você sabe, você entra, você começa a correr, você fala, meu Deus, o que eu vim fazer aqui hoje, né? Acordar às 5 horas da manhã, aliás, 4 horas da manhã, né? Que a gente Muitas sai muitas né? vezes para começar a correr às 5h30, 6 horas. E daí você começa a correr e isso, parece que seus pensamentos vão se organizando, é um estado onde você se reconecta com você mesma, né? E parece que tudo faz sentido, sabe? As coisas A vão vida se fica encaixando. melhor. Fica melhor. Depois bom, que você né? termina, a vida fica melhor. Depois que termina. Fica bem Depois que melhor. você pagou o treino, né? Tipo isso. Liege, e aí? Pra mim, eu sempre fiz atividade física e sempre gostei. Mas em 2013, eu acabei vencendo um câncer. E ele me desafiou, mas eu também desafiei. Falei, não, eu vou me desafiar. E resolvi procurar um esporte que realmente, que é aquele que a Cris falou, que você fica com você mesmo, sabe? Você corre e é você e você. Então, esse desafio foi ótimo para mim. Eu comecei a correr, achei o grupo lá da Granja, da Aninha, que eu já conhecia de um tempo, e foi maravilhoso. Foi um grande desafio e estou até hoje. São 10 anos que faremos o ano que vem de corrida, mas são 10 anos que eu venci o câncer, então, que foi em 2012. Bacana. A gente está aqui falando, né, esse grupo que a gente gosta tanto, que faz parte da nossa vida, que é o WWW, que a Ana foi idealizadora e conduz muito bem esse grupo, né, com mais de 100 mulheres. Então, eu queria que você contasse pra gente como é que é a corrida, como é que... Provavelmente você já tem esportes na sua vida, mas como é que é a corrida e como é que você formou esse grupo, né? Na verdade, o esporte foi muito cedo. Na verdade, eu não consigo nem lembrar quando que eu comecei, porque Desde eu sempre fui sempre. uma Que criança muito agitada, né, hiperativa, então o esporte sempre me disciplinou muito. E eu acho que sabiamente aí os meus pais me conduziram pro esporte. E a corrida entrou, eu corro há 20 anos.
entrou muito cedo e me ensinou a estar comigo, né? Foi logo depois de um término de um relacionamento que eu havia começado muito cedo, e era aquele momento de conexão, de entender um pouco quem eu era, o que eu gostava, enfim. E aí eu corri por muito tempo sozinha e me desafiei a fazer uma maratona. Eu já corri há 10 anos. E aí eu falei, se eu conseguir fazer uma maratona, eu já era educadora física, eu falei, eu vou começar um grupo. Porque eu gostava muito de correr sozinha, mas a partir do momento que eu comecei a fazer corridas de rua e sentir a energia do grupo, de pessoas, todo mundo numa mesma... vibrando a mesma coisa, foi me dando um outro sentido a corrida, né? Não só a coisa solitária. E eu acho que até hoje, na equipe, a gente tenta isso, né? A corrida, ela é um esporte individual. Você vai correr, você com você. Sim. Mas quando você se conecta com pessoas que estão com o mesmo propósito, com o mesmo Sim. objetivo, vibrando saúde, né? Te faz ter uma... Parece que é mais fácil. Ele é mais fácil, ele é mais duradouro e ele é mais consistente. Eu acho que quando você tem Sim. uma equipe junto, você vai mais... Tem, né? Todo mundo fala que você corre até mais rápido sozinho, mas você vai mais longe acompanhado. Que bacana. Então, para mim, o grupo fez uma mudança na minha vida, não só das mulheres que correm, mas dessa conexão mesmo de mulheres vibrando saúde. A gente vive hoje num mundo com todo mundo muito cansado, estressado, ansioso. Então é um momento que, através do esporte, a gente consegue dar uma respirada. E a corrida é ótima para isso, né? Com certeza. E bacana, Ná, porque você não pensou só em você, né? Eu acho que no primeiro momento você usou já tinha o esporte, mas você usou a corrida para fazer uma ressignificação aí para você, se reequilibrar, mas você também trouxe isso, né, como um grupo para outras pessoas, e como isso contribui, como isso ajuda, né? E, enfim. Isso até e me o emociona grupo muito, porque maravilhoso. de verdade eu penso, se fez bem para mim, pode fazer bem para outras pessoas. Obviamente, algumas Exato. pessoas buscam outro esporte, mas eu queria compartilhar uma coisa que havia me feito muito bem. E aí E eu imagino as melhor do que eu histórias que esperava. você deve ouvir dessa mulherada toda. Apesar que agora também, além do grupo com mulheres, tem também um grupo com homens, né? Isso. A gente vai falar já já. Ô Diva, conta um pouquinho pra gente aí de como a corrida entrou na sua vida, maratonista, experiente, né, disciplinada. Quando corre, a mulherada fala assim, eu quero correr com uma diva, né? A gente... Ela é Isso uma mesmo. Ela é uma diva. Mas a corrida entrou na minha vida. Eu vim de Fortaleza para cá e quando eu comecei a levar, eu moro na Granja e a Granja é longe, né, para gente de São Paulo, assim, e eu ia trazer meu filho na escola. E daí eu via aquele parque, o Parque Vila Lobos, e descia lá e fazia uma caminhada e via as pessoas correndo. E aí comecei ali a ensaiar uma corridinha e encontrava pessoas e entrava em contato com pessoas. E de verdade, Cláudia, para mim foi um jeito de me conectar com muita gente Que aqui. bacana, que legal. Porque você vem de fora, você deixa muitas coisas para trás, muitas pessoas queridas, né? E a corrida me trouxe isso, me trouxe grandes amigas, né? Sabe, trouxe desafios, mas vocês sabem que o meu jeito de correr é um jeito muito meu, assim, o desafio para mim de maratona, por exemplo, foi terminar a maratona, entendeu? Eu nunca fui atrás de um tempo, embora cada vez que você faz um tempo, você quer melhorar o seu tempo, Sim, entendeu? Então, é o que a Ana falou. Então, assim, a corrida foi entrando aos poucos na minha vida e foi tomando esse vulto que tomou. E eu sempre tive um sonho de fazer maratona e Olha só. fiz, né? E foi muito especial para mim. Todas as minhas maratonas eu fiz com a Ana, né? Embora eu nem tenha ficado sempre no grupo, mas hoje eu tenho certeza que é esse o meu grupo, porque cada vez o que eu quero para minha vida é isso, sabe? São pessoas que gostam de mim, que me entendem e que me ajudam e me protegem e me incentivam e me acolhem. Então eu tô num momento super feliz aqui.
sonhando com a próxima maratona. Ai, que bacana. E você colocou uma coisa muito importante. Você corre do seu jeito, você corre no seu tempo, você corre com as suas questões. E tudo bem, né, gente? E tudo bem, porque cada uma tem a tua vida, a tua história, né? Tem teu, né? A gente sabe das nossas limitações. E acho que tem uma outra coisa também que é super importante pra gente, que é a questão da cabeça, né? Muitas vezes eu me coloco isso. A Aninha já tá até emocionada. Aí a gente tá falando, porque acho que imagina a quantidade de histórias que passa na cabeça dela. Mas, gente, a nossa cabeça, muitas vezes a gente se limita. E essa é uma característica muito feminina também. O quanto a gente se cobra, o quanto a gente demora a tomar uma atitude, o quanto a gente sabe que correr é importante, que praticar um esporte é importante, mesmo que seja uma caminhada. Mas o quanto que a gente, assim, muitas vezes a nossa cabeça não trabalha a favor, né, Ana? Eu imagino a quantidade de histórias, né, Liege, que a gente escuta aí das mulheres, não é isso, Ana? Eu acho que é até um perfil como treinadora, eu acho que a vida já cobra muito, né? Então eu jamais seria uma treinadora que... Qual foi seu tempo? Não, você poderia ter feito mais. Eu acho que a vida já é difícil e a gente, como mulher... tem a casa para cuidar, tem o trabalho, tem a família e tem um monte de coisa e o esporte precisa ser um momento, um lazer. Obviamente a gente vai aprendendo qual é a aluna que precisa realmente de uma certa cobrança, qual que precisa de um aconchego, mas eu jamais seria essa pessoa dura e na verdade que deixe o esporte pesado, né? Eu acho que o esporte ele tem seu valor e obviamente os atletas de ponta, pessoas, sim, esses sim, Claro, serão cobrados, mas precisa ser levado de uma forma mais leve. Inclusive, só que uma sugestão, que eu sei que teu público, a maior parte de empreendedorismo voltado a esse público, tem um livro do Sérgio Xavier Filho que chama Mentes Corridas. É isso? Tá, mas a Bom, gente... eu vou confirmar. A gente confirma. E ele fala muito de como grandes empresários, empreendedores usam o esporte, vidas corridas. Usam a corrida ou o esporte não só como válvula de escape, mas também como aliada para organizar ideias, te disciplinar. Então tem isso mesmo. Então pessoas que já trabalham muitas horas por dia, mas continuam acordando às 5 da manhã para fazer o seu treino, para tomar um banho e pronto. Agora o meu dia pode começar. Até porque, né, a serotonina, a dopamina que o esporte te proporciona, certamente vai te fazer um dia mais produtivo. Eu acho interessante porque no dia que a gente... hoje que a gente estava gravando o programa... Um pouco antes de vocês, eu conversei com o seu Ernesto Haberkorn, que ele tem 78 anos, empresário muito bem sucedido, um dos bilionários ali da Forbes, que continua tanto empreendendo, mas que também continua fazendo muito esporte. Além dele fazer esporte, ele colocou toda a empresa dele também para fazer esporte, então ele criou uma corrida lá para a empresa, né, para os funcionários. Fora isso, para os parceiros e para os clientes também, numa das fazendas dele em Biúna, ele criou o Circuito Netas, que é justamente para estimular, é exatamente o que você falou, trabalhar essas habilidades do empreendedorismo com o esporte. Eu cheguei a fazer com ele, eu acho que foi em 2013, que eu tive essa oportunidade de fazer lá na fazenda dele, e como eu achei tão interessante, gente, porque você fala assim, não, eu não tenho essa capacidade, né? Eu queria ficar só lá na sala de trabalho, e depois eu não queria mais, e aí quando a gente saía para fazer os circuitos, para fazer as provas, quando você voltava outra, você voltava diferente, você se desafiava, você estava mais competitiva, mas também você trabalhou alguns elementos em equipe. Então eu não li esse livro ainda, eu vou ler e vou recomendar também. A gente falando um pouquinho de superação, e a gente tem um grupo que já passaram, acho que quase 200 mulheres, eu não sei quantas. Mais de 600 mulheres. Mais de 600. Acho que só no meu grupo, né? Maravilha, Talvez, né? hein? Nossa. Meu, que bacana. Então você pensa assim, quantas... Porque quando a gente tá falando de mulheres, a gente não impacta só a vida da mulher. É a família. Quantas de nós, ou histórias que a partir da nossa corrida, certeza, gente, isso é uma estatística. Pelo menos você impacta uma pessoa. Olha, né? Cláudia, eu vou fazer a Maratona de Berlim agora com o Kai.
O Caio é casado com a Graziella, filha do Paulo, e ele começou a correr junto comigo aqui. Ele não corria, nunca tinha corrido, e ele está se preparando para essa maratona, é a primeira maratona Se dele. inspirou em você. Exatamente, né? Então, de verdade, é quem se inspira em quem, né? Então ele se inspirou, começou, e aí eu me inspiro nele, porque Claro. ele vai com toda a força de vontade, é um super executivo, que trabalha não sei quantas horas, que viaja, que treina, que cumpre a sua planilha para fazer uma maratona. Com isso, a vida está super saudável, a vida em família, a família inteira vivendo essa preparação para uma Não é maratona. bacana? É muito legal. Com certeza você também já viu isso na família, ou próximo, amigos, pessoas que também se incentivam, gostam, que te motivam, né? E que provavelmente se inspiram também, né, Liege? Ah, com certeza. A gente tem um monte de amigos. E essa coisa do grupo, que eu acho importante, sabe? Que a gente se inspira nessas pessoas também. E isso leva você a querer correr. Embora, eu já falo, gente, eu sou sempre a última, pode ficar tranquila. Podem ir correndo que eu vou atrás, eu chego. Não sei quando, mas eu chego, sabe? É muito bom, Gosto demais você estava falando de superação. A minha médica, minha onco, sempre falou, ela falou que uma dieta saudável, um esporte e um emagrecimento, que óbvio, porque o câncer com a gordura tem muito a ver, é o essencial para uma cura, sabe? Muito mais rápida ou mais como fala, mais rápida para você ter essa cura. Muito legal, sabe? Bom, nem vou falar muito da Ana, porque eu acho que a quantidade de pessoas que são impactadas através do que você faz, através das pessoas, isso aí é claro, né? Mas eu acho que para você é muito mais essa gratificação de ver pessoas se superando, fazendo, vindo, né, Ana? Você com tem muito isso. certeza. Você sabe que quando eu pensava no grupo, até de uma forma, espero eu que hoje que não é mais aceita, eu imaginava aquele marido que ia lá de final de semana, jogava futebol, depois ficava com os amigos no churrasco, e a mulher lá, e de repente eu vi isso por 9 anos sendo de forma totalmente contrária. A mulher saía para correr, o marido cuidava dos filhos, elas iam para a padaria tomar café e depois chegavam em casa. Mas é aquele espaço da mulher, né? Daquele momento dela com as amigas, que isso também é saúde, né? Uma coisa que eu fui aprendendo e acho que vai ser sempre um grande aprendizado é a importância desse equilíbrio, não só físico, não só mental, não só emocional, não é só uma coisa, né? Então, aqui, voltando aqui para o trabalho, muitas vezes as pessoas perdem a saúde trabalhando, querendo dinheiro, acumulando e precisa de um equilíbrio. O famoso burnout agora, né? Exatamente. Tá na moda então, agora falar isso. O esporte pode te ajudar muito para ajudar mais um pilar aqui para o equilíbrio. Da mesma forma que muitas vezes eu vejo pessoas só indo para o esporte e não tendo contato com outras áreas. Então, acho que assim, é importante o esporte também, não só na parte física, mas e a gente viu isso na pandemia, o quanto o esporte também ajudou verdade, na sem parte emocional, muito. Então é muito. Eu sou uma apaixonada por esporte, mas o que eu quero mostrar é porque era uma coisa que eu sempre tinha muito receio, porque eu comecei cedo e no mundo de academia que visava muito corpo. E eu também falava, mas eu não quero ficar num lugar onde tem só espelho, onde as pessoas estão só. Eu quero ir para a natureza, eu queria outro tipo. E eu acho que a corrida proporciona muito isso. Bacana. Ô Diva, muitas pessoas te veem assim, se inspiram, porque principalmente quando a gente tá falando de maratona, você fala, nossa, falam desde que você é louca, desde que, olha, super orgulhosa, né? Eu super orgulhoso aí de você. E provavelmente as pessoas também se inspiram, né? Você viu aí ao seu redor, provavelmente você teve algumas inspirações aí, né? Então, eu acho que sim. Cláudia, assim, eu ouço, às vezes... Ela é humilde, tá? Ela eu sei disso, sim. Não, eu sei que sou, né? Mas, assim, o que eu queria dizer é que a coisa do esporte, para mim, né, eu tive uma grande inspiração, que foi meu pai, né? Então, assim, meu pai era master de natação. É tanto que eu falo para as meninas, sempre falei isso, quando eu não conseguir mais correr, eu vou nadar. Então, assim, eu já tenho o esporte na minha vida, ele me faz um bem enorme. E o que eu queria, assim... também falar é que essa disciplina,
esse regrar que a gente cria na vida da gente através do esporte. Teve um momento, agora que todos nós vivemos, que foi o momento da pandemia. Ficou muito difícil da gente se encontrar e tal. E eu me vi desafiada a criar um outro lugar que eu pudesse ficar feliz, entendeu? Então eu comecei a fazer coisas na pandemia que eu nunca tinha feito. Uma perseverança e uma curiosidade, que eu sou uma pessoa muito curiosa e eu acho que eu sou muito ousada. Então, assim, eu nunca tinha pintado uma aquarela na minha vida. E aí comecei a fazer um curso de aquarela. E eu acho que com a mesma disciplina que eu tenho na corrida, né, eu passei a aquarelar, entendeu? E eu aprendi muita coisa. Então, assim, eu acho que todas essas atividades do esporte, né, e quando a Ana fala muito desse equilíbrio, né, da família e tal, eu acho que hoje em dia eu sou muito mais tolerante na minha família, com as pessoas, sabe, no entendimento, no convívio, com as diferenças e em outros aprendizados que eu tenho. Que ótimo, entendeu? hein? Porque a corrida, ela fez assim, ela ocupou um lugar imenso na minha vida por um tempo. Só que depois a vida falou assim, não é só isso, tem outras coisas. E essas outras coisas, hoje, eu me sinto muito mais equilibrada e continuo correndo e, enfim, tive que fazer pausa de corrida por causa de lesão, fiquei sem correr um monte de tempo. E quando eu volto, é uma alegria, sabe, Cláudia? É assim, é uma coisa que vai tomar. A gente vê isso, é uma graça. E a quantidade de elogios que você recebe também, né? Toda vez que você tá correndo, porque é muito bacana te ver, é muito bacana correr junto com vocês. Isso é uma troca muito boa. Mas falando de pandemia, eu acho que uma coisa que ajudou a mim e ajudou muitas de vocês e do nosso grupo todo é a questão do apoio, né? Do grupo como todo, da Ana, de colocar todo mundo à disposição para a gente realmente criar disciplina de esporte, de exercício, de correr, né, dentro de casa, de fazer algumas coisas, de ver o que tem lá de peso, quantas lives nós fizemos, né? Olha, você não tem peso, vai lá, pega um pacote de X, pega uma caixa ali e tal. Nossa, Ana, eu lembro de uma foto da Cris com uns pacotes de cerveja. O que era? Era uma caixa de cerveja, sabe? Um packzinho de cerveja. Ela sacudiu tanto que não pôde abrir depois. Tanto que não serviu mais, isso mesmo. Mas, gente, isso foi o máximo. E a gente não tem limitação, né? E o bacana, na verdade, eu acho que a troca, né, é tão linda da parte a equipe proporcionando a saúde física e mental das pessoas que estavam em casa, porque de fato a gente tinha aulas diárias, aulas diferentes, e ao mesmo tempo da equipe que em nenhum momento deixou de fazer o pagamento, sabendo que tinham aí professores, né, que dependiam daquilo. Então acho que teve essa troca e que me dá muita esperança no ser humano mesmo, né, do olhar, e eu de fato só acredito nessa troca, né, dos dois lados, sendo bom para todo mundo. Foi excelente para a equipe também. Que bacana. E a gente está falando de Outubro Rosa, um mês cheio de campanhas, e você estava falando da tua experiência ali, né, com câncer. Isso foi há quanto tempo? 2012. 2012. E aí você ficou quanto tempo em tratamento? Um ano inteiro. Um ano? A cirurgia foi dia 8 de março. Por coincidência. 8 de março, 8 Dia de da março. Mulher. E acabei dia 27 de dezembro, a última radiografia. Radioterapia. Totalmente curada depois disso, não teve absolutamente mais nada. Acabo esse ano o acompanhamento, porque eu ainda tomo medicação. Mas eu acredito que é totalmente curada. Com certeza. É um exemplo, né? Demais. Com certeza. Bacana. E o câncer de mama, né? Câncer de mama. E a gente precisa trabalhar. E aí, a gente tem, assim, tão próximo da gente alguns casos, né? E por mais que a gente tenha conscientização, tenha coisas, eu acho que essa questão da mulher buscar essa prevenção e trabalhar outras coisas na cabeça dela, buscar um esporte, buscar algumas coisas, isso é fantástico, né? E essa questão do câncer de mama, temos a corrida, acho que ainda tem, né? A corrida em São Paulo, né? Eu não sei agora, confesso que depois da pandemia eu não sei se eles fizeram. Mas é uma corrida que começou assim com poucas mulheres e aí no ano seguinte já tinha 3 vezes mais, que ganhou uma proporção
grande. Né, grande, tinha camiseta, né? Então eu acho que essas ações elas são importantes e acho que ter essas superações. Fora isso, a gente tem no grupo, eu acho que todo mundo conhece alguma história de superação, Sim. tem a da Suzy, né? Sim, Tem sim. outras. Tem os nossos desafios e tem também as superações, né, Ana? Com certeza. Eu tive a sorte de começar a escrever de uma revista, olhar com um cuidado sobre essas mulheres. Então, quem sabe aí ainda vem um livro contando aí um pouquinho das histórias dessas corredoras que inspiram Essas mulheres com demais. asas, né? Mulheres com asas. Muito bom. Dessas histórias de câncer de mama, além da Liege, você conheceu, mas no A grupo gente mais alguém que tem a teve? Silvia Amaral Tá. também, que deu tudo certo, a Camila. Agora, e a gente teve uma aluna que faleceu Ah, teve uma aluna que faleceu? esse ano, Esse inclusive. ano? Poxa, que coisa. Essa, acho que eu não conheci, né? Eu acredito que não, Clau, porque ela era iniciante e ela ia e voltava muito Aham. pelo tratamento Olha mesmo. só. Então, de 4 mulheres, uma faleceu. Tá. Eu acho que no nosso próprio grupo, né, Ana, ter essa questão de fazer a prevenção, de se cuidar, ter o esporte. E outra coisa também, que eu não sei se isso é válido, mas conversar sobre isso. Conversar sobre o que está passando, conversar sobre o momento. Eu acho que nós, mulheres, a gente gosta muito de falar, a gente gosta muito de ouvir. Mas quando a gente está precisando mesmo, às vezes a gente não fala, né? Às vezes a gente está ali acolhidinha, Verdade. acolhidinha toda e a gente não fala. Mas é uma experiência que eu passei. No momento que você recebe a notícia, realmente você entra no teu mundo e nada, você não quer falar com ninguém, você não quer contar pra ninguém. E você quer viver pra aquilo, você, né? sabe? Depois enfrentei, trabalhei fazendo químio e, sabe? E por o esporte. Realmente foi a que salvou, sabe? Isso aí, que bacana. Você trabalha, né? Você tá Eu lá trabalho. ativa e trabalha Trabalho muito, né? muito. Adoro o que eu faço, trabalho muito. E aí consegue, porque muita gente fala assim, não consigo conciliar o trabalho com a corrida, com o esporte, porque não é só a corrida, né? A Ana vai falar agora. A gente tem que fortalecer. O que a gente mais escuta mais do que corrida? Nossa, fortalece, Você tá senão não corre. fortalecendo, você não tá Se vendo, quer mas correr pra sempre, precisa fortalecer. Ela Se fala- quiser só fazer uma prova, você pode só correr, mas só vai fazer uma prova. E quando não vai correr, você fala assim, você não tá vindo correr, mas você tá fortalecendo. Ô, Cláudia, mas sabe o que eu acho? Acho que todo mundo tem desculpas muito boas pra gente não fazer. E as desculpas são desculpas muito boas, elas são reais. Sim, porque a gente sim, tá envolvido lógico, num monte de lógico. coisas, né? Aham. Agora, como é que a gente tem essa coragem, essa ousadia de achar um espaço pra cuidar da gente? E não precisa fazer maratona. Eu acho que a gente precisa se movimentar ou encontrar, né, Diva, uma natação, um pilates, um funcional, uma bicicleta, né? Alguma coisa que te dê alegria naquilo que você tá fazendo. E movimenta aí, o corpo, gente, né? é uma maravilha, né? Porque você movimenta o corpo, as ideias vêm, tudo, parece que tudo se encaixa, né? Acho que faz muito sentido Começa bem isso. o dia, né? Exatamente. Você também tem essa sensação de do dia, assim, quando você fala assim, algumas... Eu tenho, mas a Cris, ela parece que de noite também funciona super bem. Porque eu bem à noite, Cláudia. À noite que você gosta de Eu treinar? treino de manhã. Eu já vi à noite, treino uma vez de eu manhã treinei bem. lá perto do São Paulo 2. Isso, já encontrei com você. Já. Outro dia eu Mas terminei. acho que foram as únicas vezes que eu treinei à noite. Outro dia eu tinha na minha planilha 15 quilômetros. E aí não rolou, porque de manhã eu tinha uma reunião, na tarde não sei o quê, aquela coisa toda, né? Eu fui correr, eu terminei de correr 10h30 da noite. Mandei pra treinadora, olha Mas você aqui. consegue dormir depois? Provavelmente eu Feliz da já vida. estava Porque dormindo, não assim, devo ela nem ter não respondido, viu, porque eu já devia estar dormindo. Uma das Mas eu tô desculpas feliz da vida. Uma das desculpas não dá pra correr à noite, senão depois eu não durmo. Não, mas aí claro, dentro das suas individualidades, né? Pra mim me faz muito bem, sabe? E a sensação de missão cumprida, sabe? Assim, também é Então, muito quer dizer, bom. dá pra trabalhar e Dá dá pra pra trabalhar. encaixar alguma coisa, né? Tipo, você também. Ana, agora me conta ali, porque além da corrida, tem academia com as alunas, com os alunos, ideias não param, né? Você sabe que eu já te falei há um tempo atrás, eu vejo assim, 1000 possibilidades, eu fico tão contente quando ela abriu lá a academia, eu fiquei assim, yes, que legal, que bacana, vibro muito, porque é uma questão de saúde, mas enfim, tem todo... Você sabe, Clau, quando você falou pra gente trazer uma medalha e eu tenho A gente vai seis falar, maratonas, ó.
eu confesso que eu nem sei, porque foram muitas, mas a mais importante foi a que eu fiz logo depois da gravidez, porque além do trabalho, da família, eu tinha uma bebê, né, e eu tinha que amamentar, eu lembro que eu acordava no meio da madrugada para tirar leite, para deixar pro Luiz, então tive também um marido parceiro, mas eu poderia ter um monte de desculpa. Ai, não dormi direito essa noite, ai, a Manu chorou, ou eu tô cansada, ou eu tô com sobrepeso, né, e eu me coloquei, quando a Manu nasceu, eu me inscrevi 9 meses depois para uma maratona. Eu falei, o tempo que a Manu nasceu, eu quero o tempo para me preparar. Então, ela foi muito especial, mas foi para mostrar para mim mesmo que era possível. E de verdade, para mim, qualquer pessoa pode realizar uma maratona, uma meia ou correr 1 quilômetro, 2, porque a força do querer tem um poder imenso, a gente não tem nem ideia mais disso. a cabeça, né? Mas eu lembro que eu acho que na minha primeira meia maratona, que foi no Rio, você tava grávida, não tava? Você tava... Que? Eu fui receber as meninas que estavam fazendo a maratona de vestido e me tiraram da prova, que eu queria correr com elas os últimos 500 metros e me tiraram. Ela tava e quase não dormiu, porque toda hora uma pedia uma fita, pedia alguma coisa, ia lá... Olha, foi realmente uma guerreira e a Manu, a gente tem que cuidar sempre da Manu, viu, gente? Porque olha, essa daqui cuidou da gente. É verdade. Não é, Liege? Não é assim, toda essa turma, toda essa Não, é uma essa troca, questão. né? Especial, eu acho, que a gente tem uma com a outra e tudo. Nessa corrida foram meus primeiros 15K. Isso. Foi da New Balance. Aham, A Ana aqui em não São tava, Paulo, a Ana né? tava em Londres, Aham. Ela mandou 6 horas da manhã. Li, não faz o que der pra fazer. Porque eu não tava Nossa, treinando, eu tinha aham. acabado de perder um irmão e não tava correndo. Eu sempre falo isso, eu sempre respondo. Corro se eu quiser, faço se eu quiser. Aí ela foi. E fui. Mas foi tão bom ela ter mandado essa mensagem, porque eu cheguei no 7 e falei, nossa, tô ótima. Tô indo. Aí vou, 10, nossa, beleza, pronto, 15, consegui. E foi lindo também que todo mundo me recebeu, foi maravilhoso, que né? bacana. Foram meus primeiros 15 ótimos. Eu falei mesmo, né, Aninha? Eu falei, gente, vamos levar uma medalha de alguma corrida boa que vocês tiveram, que nós tivemos, né? Assim, eu acho que isso é bacana. E eu acho que, assim, o que eu lembro bastante das minhas meia maratonas e das minhas corridas é essa parceria, né? São os nossos pares, é ali aquela uma motivando a outra, né? Aquela que não fez inscrição, não, faz, dá tempo ainda, vamos, te pego na sua casa, a gente dá um jeito, não é isso? Eu acho que isso motiva bastante. Então, assim, pra mim, a primeira meia maratona no Rio foi fantástico, eu quase não fiz a meia maratona, porque na mesma semana peguei uma gripe, fiquei afônica, o médico me proibiu. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, o senhor não tá entendendo. Aí ele falou um palavrão pra mim, assim, ele falou assim, não, você não vai. Quase que eu não fui. Eu peguei e falei, não, enfim. Por fim, eu fui medicada e lá mandei foto pra ele que eu tava correndo. Aí depois ele falou assim, não, eu sou maratonista também, eu sabia que você ia. Então a gente tem essas histórias, né? E também bastante, né? Eu acho que todas as meia maratonas bem importantes com as meninas, eu acho escutar histórias e ter a nossa superação também é muito bacana, né? A primeira sempre fica na história, nós tivemos também uma corrida em Buenos Aires, a gente não teve a companhia da Ana, fomos nós, ficamos Muito meio legal, perdidas, mas assim, foi tão interessante também, né? Porque nós tivemos lá algumas que foram momentos especiais e a gente vibra junto, né? E pra vocês, conta aí um pouquinho da tua experiência, da tua medalha, então.
da história? Eu trouxe a minha medalha de Berlim, que eu fiz em 2018, né? E ela vem porque a minha ideia esse ano é me superar nessa prova. O que é me superar? Não Quando é que fazer vai em ser? tempo. Vai ser dia 25 de setembro, Opa. né? Eu tô igual o Kipchoge, que vai bater o recorde já tá dele indo. na maratona, né? Ele fez em 2018 o melhor tempo de maratona, né? E ele vai repetir esse ano, ele vai fazer a maratona tentando buscar o melhor tempo, né? E a minha ideia Berlim foi minha primeira maratona. Eu passei muito mal em Berlim. Eu precisei parar 2 vezes para ir ao banheiro. Aquelas histórias, né, que a gente conta assim, só todo mundo quietinho junto, assim. Mas eu passei muito mal, assim. E eu falei, nossa, um dia eu quero voltar para fazer Berlim Ai, e que fazer linda. Berlim bem treinada. Na primeira vez que eu linda. vim de uma lesão, né? Tava me recuperando, né, Aninha? Tinha ficado 5 meses sem correr e aquela coisa toda. Essa prova que você tá com a medalha, você fez 21, eu também fiz 21 nela. Ai, que legal, né? E estávamos a lá. gente, esse foi o teste se eu podia ou não fazer a maratona de Berlim. Olha, lembra? que legal. Se eu desse conta Você de fez fazer. uma 2019. mesma corrida, cada um Cada tem uma uma tem a história. tua história. Porque quando eu olhei a tua medalha, Clau, e você falando isso da parceria, todo mundo lá, e de fato eu tentei esperar todas as meninas na Essa prova. aqui foi Porto Alegre. E eu tive Isso. uma Essa aqui foi hipotermia. Porto Alegre. Eu falei de Buenos Aires, mas essa aqui é Porto Alegre. Eu Porto sempre Alegre. confundo, né? Da outra vez também eu fiz isso. Eu coloquei Foi uma mesmo. medalha e contei outra história. E foi uma Essa é prova Porto muito Alegre, fria foi. e com muita chuva. E eu lembro que eu tentando cuidar, esperando as meninas, eu tive uma hipotermia e eu fui cuidada pela Cris. Olha que Que aí bacana. ela trocou, porque ela sabia que eu não ia sair de lá. Eu tinha Então ela casaco. trocou o casaco, Meu colocou. Deus, Então é uma essa mesma corrida prova que que todo mundo. foi. Então essa é a minha medalha. Eu trouxe ela para dizer que eu tô indo para Berlim de novo, né? E a E ideia nós vamos te acompanhar, Isso assim, mesmo, tudo isso que você mesmo. precisar. Oba. Você contou dos seus 15 lindos, maravilhosos, a tua melhor corrida ou a tua histórica Então, a aqui. minha realmente vai ficar essa, que foi a que eu fiz logo que a Manu nasceu. Que linda, né? Uma E história foi incrível. uma superação e foi muito especial. E você, diva querida? Então, as minhas maratonas são exatamente essas 3, né? Que elas estão aqui. Essa foi a minha primeira, a segunda e a terceira. E assim, essa medalha aqui é a medalha da Cris, mas eu tenho essa medalha também de Chicago. A gente também é muito parceiro nas medalhas, assim, Sim. a gente não tem problema. E foi a minha melhor maratona. Chicago foi o melhor tempo, a melhor temperatura, o lugar mais, sei lá, que a gente correu. A gente estava muito feliz naquela maratona. Que Então, legal. eu adorei, Cris, usar sua E medalha. você, nossa, e você, né, e diva? você trabalha também, né? Super ativa ali, dividindo sim. tempo. Sim, eu faço muitas coisas. Que linda, gente. Olha, o pessoal tá falando que acabou o nosso tempo aqui. Eu ficaria aqui mais Não horas é? conversando com vocês, assuntos, mas assim, muito feliz da gente começar esse mês de outubro com esse programa falando. Obrigada por ter aceito o convite, contar a tua história aqui e tantas outras, né? Eu acho que temos nós aqui representando o grupo, representando as outras mulheres, mas principalmente força, tanto para elas quanto para outras, né? Que queiram começar ou que tá passando por um momento difícil, sabe que mesmo nesse momento difícil ou aproveitar esse momento difícil, pode-se começar algum esporte, pode-se começar, por que não pela corrida? No empreendedorismo a gente fala o seguinte, né? O não eu já tenho, vou atrás do sim. Aqui na corrida a gente pode falar assim, o 0 eu já tenho, né? Vou atrás isso do mesmo. primeiro, não é? É isso mesmo. É de pouquinho em pouquinho, ninguém corre. Mãe de né? empreendedor, de startup, Opa. sabe exatamente É o que eu tô verdade. falando, É né? um O pouquinho filhote de cada lá, ó, dia. Isso filhote mesmo. lá reinando, né? Opa. Indo bem, né? Opa, com a sua ajuda, né, Cláudia? Imagina, ele já é Sempre. ótimo. Não, com a sua ajuda, muito bacana. Meninas, alguma mensagem final? Aninha, fala aí como é que o pessoal localiza, como é que encontra, como é que a gente consegue para fazer essa conexão. Legal, Clau. A gente tem um grupo masculino também, que chama Rider Wings, e as mulheres com asas, né? Então, no Instagram a gente tá como corrida.www, que é Women with Wings. Então, acho que um primeiro contato seria esse mesmo. E eu quero
quero agradecer aqui a oportunidade de falar um pouco do esporte, de como o esporte pode não só trazer a saúde física, como a mental, a emocional, enfim, e até ajudar aí no empreendedorismo que vocês tanto falam e trabalham nisso. Ana, Verdade. você tem em Cotia e na USP. USP tem a possibilidade de Importante. fazer esse treinamento em Cotia, na Granja Viana, ou em São Paulo, aos sábados. Que bacana, que ótimo, né? E aí a gente tá firme e forte, né? Com certeza. Vamos lá. Corrida. Meninas, obrigada. Que isso sirva de exemplo. Obrigada, Cláudia. Obrigada a Prazer você, enorme. Cláudia. Obrigada. Obrigada.